Vamos direto ao ponto com o número 1, a mente de filme de desastre. Você já cometeu um erro bobo no trabalho e do nada seu cérebro te projeta um filme onde você é demitido e vira um sem teto e, sei lá, termina vendendo arte na praia? Ou um amigo seu não responde sua mensagem por 1 hora e você já começa a pensar, eles com certeza me odeiam. Isso não é apenas preocupação, é catastrofização. Imagina que você tem um diretor de cinema dentro da sua cabeça e simplesmente ele gosta de fazer apenas filmes de desastres. E o pior é que você sempre vai ser o protagonista desses desastres. Mas Alexandre, se eu sou uma pessoa que gosta de me precaver, tenho responsabilidade, então eu vou pensar sempre no pior cenário possível para me lidar com aquilo de uma forma inteligente e não acontecer o pior cenário com a minha vida. E tudo bem, você tem um pensamento até que plausível, mas existe um estudo chamado a escala de catastrofização, que ele é basicamente um mecanismo para medir isso. Imagina que seu chefe está falando no celular e aí uma pessoa normal pensa, pô, ele deve com certeza estar resolvendo um problema com a mulher dele. Uma pessoa com um pensamento catastrófico, ela simplesmente já pensa, nossa, eu lembro que eu cometi um erro hoje cedo, provavelmente ele está falando sobre isso com alguém e eu tenho certeza que ele vai me demitir e eu não vou conseguir pagar o aluguel ao final do mês. Olha a diferença. O que é interessante, porque existe um dado que mostra que 90% de todas as coisas que a gente pensa em hipótese de acontecer, não acontecem. Mas o próximo comportamento eu acredito que ele é sim mais perigoso. Já sentiu como se uma pontinha de crítica te atingisse como se fosse um soco físico? Ou como se alguém te ignorasse levemente e parecesse o fim do mundo? Isso se chama disforia sensível da rejeição. Disforia é apenas um nome bonito para dizer algo que é muito grande, muito intenso, muito sofrido. Quando uma pessoa te rejeita, seja de qualquer forma, no trabalho, no meio dos amigos, você sente que a rejeição rolou ali no ar e você ficou totalmente desconfortável. Ou quando você recebe uma crítica, por mais que aquela pessoa queira o seu bem ou não, ela faz uma crítica e você vê aquilo como o fim do mundo e aí você pode se tornar um agradador de pessoas. Não é pelo fato de você pensar no bem do outro que você não faz críticas a ele. Por trás, você não quer que a pessoa retruque a crítica pelo julgamento dela contra você. Esse tipo de comportamento faz as pessoas evitar situações, evitar se arriscar em novos compromissos, porque o medo de errar é maior do que o medo de tentar. E a parte mais estranha é que essa crítica, ela não precisa ser real, ela não precisa nem existir. Uma mensagem de texto normal pode parecer uma crítica focada em você, ou simplesmente a pessoa olhar para o lado pode parecer para ela uma crítica de que, peraí, ela tá me olhando torto e significa alguma coisa. É basicamente porque isso não é sobre você ser muito dramático ou uma pessoa muito chata. Simplesmente está focado no seu cérebro. Existe sim uma desregulação, talvez neurológica no seu cérebro, que faz você pensar dessa forma. Tanto é que isso é muito comum em pessoas com TDAH, para você ter noção de que isso não é apenas uma característica que você escolheu ser. Mas e quando o problema é o nosso sentimento? Quando a alegria desaparece. Você sente que está sempre cansado durante o dia? Ou melhor, quando seu amigo te conta algo sensacional e em vez de animação, você não sente nada. Você pode pensar que está apenas cansado daquele dia. Ou talvez tenha amadurecido como pessoa. Mas essa estagnação emocional tem um nome e isso se chama anedonia. É quando atividades que costumavam fazer você feliz, muito alegre, simplesmente parecem não fazer mais sentido. Imagine o seguinte, o seu cérebro tem um circuito da alegria. Quando você está fazendo um momento prazeroso, o seu cérebro projeta neurotransmissores como a dopamina que faz você se ficar animado ainda mais naquela situação. E você sente uma pessoa pra cima, vamos lá, tá muito legal, eu quero repetir esse momento. Mas com a anedonia, esse ciclo parece estar quebrado. Você vai a uma festa onde todo mundo tá rindo, se divertindo. E você sabe que deveria estar fazendo a mesma coisa que eles, alegre e dando altas risadas. Mas é como se você estivesse vendo de fora aquela alegria e você não tá se sentindo tão legal assim. E existem dois tipos de anedonia que talvez você possa se encaixar em um deles, que é a anedonia social, que é quando sair com os amigos, com o pessoal, já não tem tanto sentido assim. Eles te chamam, te convidam e parece que você tem que aceitar por obrigação, mas na real você não tá muito afim de ir. E a anedonia física, que é quando é mais subjetivo, como por exemplo, quando você come aquela comida preferida e você não tem
tanta alegria igual quando você tinha antes. A anedonia, ela não é uma doença. Ela é como se fosse a febre. É um sinal de que, opa, tem algo errado ali. Mas, se você for analisar, a anedonia está muito ligada a pessoas com depressão ou ansiedade. O problema não é que você é uma pessoa difícil. O problema não é você. É um sinal profundo de que alguma coisa está acontecendo e que você tem que analisar isso. O viajante do tempo mental. Você deita na cama e quando vê, já é automático. Sua mente começa a repassar todos os problemas e pepinos do dia seguinte. Basicamente é você repetir pensamentos negativos do passado ou problemas do presente, mas de uma forma que parece que você não chega a lugar nenhum. Você só fica ruminando aqueles pensamentos sem chegar a algo conclusivo. E existem 3 características bem claras sobre isso. A primeira é a temporalidade. Ele está sempre no passado. Eu deveria ter feito aquilo, com certeza. Ou ele está sempre no futuro. E se aquilo ali acontecer de novo, como que eu vou reagir àquilo? A segunda característica é a inutilidade. Você pensa horas sobre aquele assunto, até quando está quase dormindo à noite, mas não chega a conclusão nenhuma sobre aquilo. A terceira característica é a exaustão. Diferente de uma ideia criativa que te empolga, que te deixa pra cima, a exaustão faz você só cansar e se sentir mais cansado ainda só de imaginar e pensar naquele problema ou naquela situação. Imagina a seguinte situação: você manda uma mensagem e o seu parceiro não te responde. E passa alguns minutos, ele posta uma story mais alegre do mundo, fazendo alguma coisa bem interessante pra ele. O primeiro pensamento é por quê? Porque ele tá online e não me respondeu. O segundo pensamento é sobre a escala de argumentações. Ora, se é eu que sempre tô dando o meu máximo e ele não está me respondendo, será que ele de fato gosta de mim? Será que se eu pedir para terminar, ele vai de fato se importar e não querer fazer isso? O terceiro passo é a simulação, onde você começa a brigar com você mesmo nos pensamentos sobre se de fato a pessoa gosta de você e se o relacionamento tá fazendo sentido de fato. E o quarto passo é a conclusão falsa. Você chega a finalizar que o seu relacionamento tá uma merda, tá em crise, simplesmente porque a pessoa esqueceu de responder você no WhatsApp. E aí você quer terminar o relacionamento. Isso sim é uma ruminação que acontece muito com as pessoas. Olha, se inscreve no canal se você ficou até agora nesse vídeo. Pô, eu te ajudei de alguma forma, me ajuda também, né? Eu sou estudante de psicologia e eu não vou te recomendar que você faça uma consulta comigo, afinal de contas, eu não sou formado ainda. Mas eu já quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter assistido esse vídeo até o final. E de verdade, eu não tô brincando. Obrigado mesmo por assistir esse vídeo até o final.